Falando ainda sobre isso, né, Felipe, o Brasil tem a maior, inclusive, taxa básica de juros do mundo, né? No entanto, o país onde a inflação acabou registrando ali a maior queda em pontos percentuais, se for olhar entre as nações do G20, porém, a inflação passou de 10,5 ponto percentual em fevereiro do ano passado para 5,6 ponto em fevereiro deste ano. E este motivo, né, o motivo sinalizado ali, pode ter realmente sido aí reflexo do forte aperto monetário que foi realizado pelo Banco Central brasileiro, que saiu à frente, né, em relação aos demais bancos centrais no aumento, né, e principalmente na magnitude do aperto monetário. Em 12 reuniões consecutivas, o Banco Central brasileiro ele elevou os juros de 2 ponto percentual para 13,75, né, como está agora o atual patamar da Selic, que foi o maior ciclo brasileiro de alta no século XXI. A taxa real de juros no Brasil, que é hoje ali no patamar de 6,94%. O número, ele é o maior ainda do mundo, né? O estudo foi realizado pela Infinity Asset, mostra exatamente que a taxa de juros real brasileira ainda é a maior, e esses números eles servem aí de base para uma grande discussão. Vale a pena derrotar a inflação com o custo de manter, né, o Brasil aí numa taxa tão alta, o que asfixiaria, de repente também asfixia também negócios em todos os setores da economia? Este é o grande embate, principalmente entre o governo, entre o Banco Central. O governo pede justamente a queda de juros para poder ampliar o crédito, melhorar o crescimento brasileiro. E o Banco Central, ele cita esses riscos, né? O risco fiscal, o cenário econômico global, a inflação de serviços alta, para manter o juro no atual patamar de 13,75% ao ano. Inclusive, Felipe, eu estou olhando aqui, né? O Copom trazendo aqui agora, mais especificamente lendo a ata, Copom considerando exatamente elevar a projeção da taxa neutra de juros, porém manteve em 4%, né? O Copom chegou a considerar elevar essa projeção da taxa neutra, optou em manter em 4%, de acordo então com essa ata divulgada agora há pouco, né? Em cenários alternativos, o impacto de um possível aumento é mais relevante já a partir do segundo semestre de 2024. O comitê novamente então avaliando a possibilidade de incorporar algumas elevações na sua estimativa de taxa neutra de juros, né, em direção ao movimento observado em relação às expectativas para prazos mais longos, inclusive extraídas aí da própria pesquisa do Boletim Focus, né? A taxa neutra real de juros é aquela que, trazendo aqui, né, a taxa real é aquela que, na ausência de um impacto de outros fatores, é a taxa de inflação que permanece estável, o produto cresce de acordo com o potencial, refletindo ganhos de produtividade e mudanças nos fundamentos estruturais da economia. Trazendo então aqui o relatório, né, desta ata. Pois é, Paula. Um outro ponto importante que gostaria de destacar aqui, já que estamos nessa perspectiva da ata do Comitê de Política Monetária, falando sobre meta de inflação, né? Você comentou aí sobre o juro neutro, que leva em conta toda essa situação inflacionária. Sobre meta de inflação, o comitê avalia que a credibilidade da meta perseguida é um ingrediente fundamental nesse regime de meta de inflação e contribui, inclusive, para o bom funcionamento do canal das expectativas, tornando a desinflação mais veloz e menos custosa. Nesse sentido, as decisões que induzam aí uma reancoragem das expectativas reduziriam o custo desinflacionário, também as incertezas associadas a esse processo. A gente tem falado bastante sobre a expectativa, né, das metas inflacionárias, a grande discussão sobre revisão ou não de meta inflacionária, inclusive a última reunião do Conselho Monetário Nacional, CMN, que reúne o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Na última reunião não houve qualquer discussão sobre isso. E vai haver ainda uma nova reunião e aí pode ser colocado na pauta de discussão essa meta de inflação. Felipe, ontem eu estava aqui acompanhando Simone Tebet naquele evento que ela participou do Arco Advice, e ela disse o seguinte, que ela descarta neste momento essa discussão sobre a meta de inflação. Parece que o governo teria entendido, né, que discutir
esta questão de meta de inflação nesta atual conjuntura poderia ter um efeito contrário, porque a gente viu que no início do governo, deste novo governo, se discutia muito em aumentar essa meta de inflação até para cerca ali de 4%, né, há uma perspectiva. A Tebet, ela disse ontem neste evento que ela, junto com o ministro Fernando Haddad, entenderam então que este não seria o momento para se discutir um aumento nesta meta de inflação. Pois é, inclusive ontem eu estava tendo uma discussão bastante relevante, né, com o Gani e com o Cabral sobre isso. O Gani ponderava que aumentar a meta de inflação é a mesma coisa que você aumentar a média escolar, por exemplo, não vai fazer o aluno tirar, diminuir a média escolar. Então, por exemplo, você não vai fazer o aluno tirar mais notas, só vai mexer no critério ali para fazer ele passar de ano. Então, você aumenta a meta de inflação para ela ficar mais próxima ali do que está rodando a inflação atualmente. O Cabral ponderou que isso é um ponto de verdade, porém existem algumas questões que podem trazer uma nova ancoragem na expectativa de inflação e aí teria um ponto positivo na mudança da meta, né? Que, claro, todas as questões têm dois lados, né? Então a meta de inflação elevada poderia trazer consequências negativas nesse ponto de que, poxa, pode trazer uma desancoragem, mas por outro lado, um lado positivo, poderia rever a ancoragem, já que a gente está num processo inflacionário global, não é só o Brasil. Se fosse só o Brasil que tivesse uma inflação alta, poderia criar alguma desancoragem das expectativas maior do que o necessário. Agora, como é um processo global, a gente vê essa ampliação da inflação na Europa, nos Estados Unidos, inflação persistente, os preços mais altos, toda essa situação, então talvez poderia ser colocada ali uma situação de aumento da meta sem trazer consequências muito negativas para a economia. Sendo até que lá nos Estados Unidos até também já estão discutindo essa situação, se vale a pena ou não vale a pena mexer na meta. Enfim, é uma situação que causa muito debate, né? Sim. E tem que ser muito bem ponderada antes de tomar qualquer decisão, né? Até, inclusive, você falou em Estados Unidos, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais, né? Estava lendo mais cedo sobre a BlackRock aí trazendo uma visão de que realmente essa questão da pressão inflacionária americana ainda não é um ponto resolvido e ela discorda, né? BlackRock aí, daqui a pouco a gente vai falar até mais sobre esse assunto, mas discordando aí da possibilidade de uma sinalização, de uma diminuição ou de um arrefecimento na subida de juros pelo Federal Reserve, né, trazendo ali o ponto de vista da maior gestora de fundos aí do mundo, acreditando que a inflação ainda é um problema a ser considerado, Felipe. Sim, Paula, e você comentou até, né, a grande discussão é baixar o juro para ancorar a expectativa de inflação, mas o juro alto também tem consequência nas empresas. Tem até um estudo feito aqui sobre endividamento das empresas, né, que levar a inflação para a meta, né, exige o juro em 13,75. Mas nos últimos 3 anos, olha só, dívida de Gol e Azul mais que dobra, bate 45 bilhões. Isso é o custo da dívida, a gente tendo um patamar de juro mais alto, né? Então, não que a discussão fica só em torno de um número, em torno de 13,75 ou vai para 12, mas é o custo da dívida também das empresas. Outro dia até mesmo o próprio Alex André trouxe um comentário na rede social falando que tem varejista captando ali a CDI mais 9, que imagina só, o CDI está próximo de 13,65, né, que tem um spreadzinho para baixo ali da Selic, 13,65 mais 9, captando aí a 22% ao ano, qual que seria a taxa de retorno aí que a empresa teria que proporcionar para conseguir captar uma dívida 22%? É um nível bastante alto. E, claro, a discussão não é ser governo ou ser anti-governo, ou ser pró-Banco Central ou anti-Banco Central. A questão é o próprio ambiente, né, econômico e também acabar trazendo consequências para as empresas. Caso das aéreas aqui, Gol e Azul, 45 bilhões de reais em dívidas, justamente o custo do juro alto, né, Paula?
Com certeza, Felipe, a gente já tem trazido, né? Tem falado muito sobre até o mercado de crédito, o impacto disso, principalmente para as empresas. A gente viu aí, tem visto, né, uma grande pressão, principalmente em relação a empresas. Até depois a gente vai falar também sobre um movimento de possíveis listas de M&As, de empresas que estão listadas, que estão muito descontadas, que realmente, né, desde os seus IPO ali e do seu início de sua oferta pública de ação, acabou tendo grande desvalorização por conta deste cenário macro, por conta dos juros altos que acabaram impactando o setor de varejo, enfim.